Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo, e o sinal está fortíssimo, chiando com uma polêmica que mexe com o bolso e principalmente com a fé de muita gente. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, minhas anteninhas abençoadas, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos sintonizar nossa frequência em um assunto delicado, um verdadeiro campo minado no meio evangélico, o comércio de objetos ungidos. Eu quero que você se faça uma pergunta, aí mesmo onde você está. Um frasco com água do Rio Jordão pode trazer a bênção que você precisa? Uma réplica de plástico da Arca da Aliança pode proteger a sua casa? Uma rosa de Saron, comprada no saguão da igreja, tem o poder de restaurar o seu casamento? Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar fundo nessa questão sem medo, sem amarras e, como sempre, com a Bíblia na mão e o coração aberto. Vamos analisar as origens, os argumentos de quem defende, as críticas de quem condena e, principalmente, o que as Escrituras realmente dizem sobre isso. Então, antes de mais nada, já confere se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma sintonia e já deixa aquele like abençoado, porque o debate de hoje promete ser esclarecedor. Para entendermos como chegamos a ter prateleiras e mais prateleiras de produtos ditos sagrados à venda, precisamos dar um passo atrás, muito antes das mega-igrejas e das campanhas de fé televisionadas. A ideia de que objetos físicos podem carregar um poder espiritual não é uma invenção do neopentecostalismo brasileiro. Na verdade, essa é uma prática muito antiga, que remonta aos primeiros séculos do cristianismo, especialmente na tradição católica com o culto às relíquias. Ossos de mártires, pedaços de madeira que supostamente seriam da cruz de Cristo, o Santo Sudário. Por séculos, esses itens foram e ainda são venerados como pontos de contato com o sagrado, capazes de operar milagres. A fé popular, meus anteninhas, sempre buscou algo palpável, algo que os olhos pudessem ver e as mãos pudessem tocar. É uma necessidade humana de materializar o invisível, de trazer o céu para um pouquinho mais perto da terra. Com o passar do tempo, especialmente com a Reforma Protestante, a ideia de venerar relíquias foi duramente criticada. Os reformadores como Lutero e Calvino argumentavam que isso era uma forma de idolatria, uma violação direta do segundo mandamento que diz, lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A ênfase da reforma era na sola fide e sola scriptura, ou seja, somente a fé e somente a escritura. A fé não precisaria de intermediários físicos, de amuletos ou de objetos sagrados, pois o acesso a Deus era direto, através de Jesus Cristo. Mas como um rio que desvia seu curso, essa necessidade do tangível encontrou novas formas de se manifestar no meio evangélico, especialmente nos movimentos pentecostais e neopentecostais do século XX. Surgiu então uma nova categoria de objetos, não mais as relíquias de santos do passado, mas objetos consagrados ou ungidos para propósitos específicos no presente. E é aqui que a nossa análise começa a esquentar. Aqueles que defendem o uso e a distribuição desses objetos, muitas vezes durante campanhas de arrecadação financeira, não fazem sem uma base, ou pelo menos, uma interpretação de certas passagens bíblicas. Vamos olhar para elas com honestidade. O texto mais citado, quase um carro-chefe dessa doutrina, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. A palavra diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de tal maneira que até os lenços e aventais do seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É um texto poderoso, não há como negar. Os defensores argumentam, vejam, se os lenços e aventais de Paulo, que eram meros panos, podiam carregar o poder de Deus para curar e libertar, porque um óleo de Israel, uma água do Jordão ou uma réplica da arca não poderiam ser usados por Deus da mesma forma hoje? Eles chamam esses itens de pontos de contato. A ideia não é que o objeto em si tenha poder, mas que ele serve como um canal, um catalisador para a fé da pessoa. É como se a fé, que é invisível, precisasse de um interruptor físico para ser ativada. A pessoa toca no objeto, crê na promessa associada a ele, e então o milagre acontece. A responsabilidade, segundo essa visão, não está na matéria, mas na fé que é depositada através dela.
Outras passagens também são frequentemente mencionadas. No Antigo Testamento, vemos o cajado de Moisés sendo usado para abrir o Mar Vermelho. Vemos o profeta Eliseu dizendo a Naamã para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra. Os ossos do próprio Eliseu, anos após sua morte, ressuscitaram um homem que foi jogado em seu túmulo. E no Novo Testamento temos a famosa história da mulher do fluxo de sangue, que foi curada ao tocar na orla do manto de Jesus, lá em Mateus, capítulo 9. Ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus lhe disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Para quem defende a prática, esses relatos são a prova cabal de que Deus, em sua soberania, pode e usa elementos materiais para realizar seus propósitos. Eles diriam: quem somos nós para limitar Deus? Se Ele quer usar um martelinho para abençoar a vida profissional de alguém, ou uma rosa ungida para restaurar um casamento, qual o problema? O importante é o resultado, a bênção na vida do povo. A lógica é que esses objetos funcionam como símbolos proféticos, atos de fé que materializam uma esperança e liberam o poder de Deus. Agora, minhas anteninhas abençoadas, vamos sintonizar no outro lado da frequência. A crítica a essa prática é vasta, contundente e também profundamente baseada nas Escrituras. E ela começa com uma palavra muito forte: idolatria. Os críticos argumentam que por mais que a intenção declarada seja a de que o objeto é apenas um ponto de contato na prática, a fé das pessoas acaba sendo transferida do Deus invisível para o objeto visível. O objeto deixa de ser um símbolo e passa a ser a própria fonte da bênção. A pessoa não diz mais: Deus me curou, mas sim: a água do Jordão me curou. A confiança deixa de estar no poder do Espírito Santo e passa a estar na posse do amuleto gospel. Lembram da serpente de bronze que Moisés levantou no deserto? Em Números capítulo 21, o povo de Israel estava morrendo picado por serpentes venenosas. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. Quem olhasse para ela, seria curado e viveria. E funcionou. Foi um instrumento de Deus para a salvação do povo naquele momento específico. Porém, séculos depois, lá no livro de 2 Reis capítulo 18, o que vemos? O povo de Israel havia transformado aquele objeto de cura em um ídolo. Eles a chamaram de Neustã e queimavam incenso para ela. O que o bom rei Ezequias fez? Diz o versículo 4 que ele a fez em pedaços. Um objeto que um dia foi usado por Deus, quando se tornou um foco de idolatria, precisou ser destruído. Os críticos do comércio gospel usam essa passagem para perguntar: não estamos fazendo o mesmo hoje? Transformando lenços, óleos e arcas em novos Neustãs. Outro ponto central da crítica é a comercialização da fé, algo que Jesus combateu com fúria. A cena de Jesus purificando o templo, registrada em todos os 4 evangelhos, é uma das mais intensas de seu ministério. Em João capítulo 2, versículo 16, ele diz aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus se irou não com o sacrifício, mas com a transformação do sagrado em um balcão de negócios. Os críticos perguntam: o que é a venda de objetos ungidos senão uma versão moderna e sofisticada daquela mesma prática? É transformar a bênção de Deus, que é de graça, em um produto com preço, código de barras e muitas vezes atrelado a uma oferta especial. A salvação, a cura, a libertação, que foram compradas pelo alto preço do sangue de Cristo na cruz, agora são reembaladas e vendidas em pequenas porções, em frascos e envelopes. Isso nos leva a um texto muito sério do apóstolo Pedro. Em sua 2ª carta, capítulo 2, versículo 3, ele adverte sobre os falsos mestres: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. A palavra avareza aqui é chave. Os críticos apontam para o enriquecimento, muitas vezes exorbitante, de líderes que promovem essas campanhas. Eles questionam: se esses objetos são realmente canais da bênção de Deus, por que não são distribuídos gratuitamente como a graça que representam? Porque a bênção está condicionada a um sacrifício financeiro, a uma oferta de fé, que coincidentemente sempre beneficia a organização que promove o evento. Além disso, há um argumento teológico profundo. O Novo Testamento ensina que após a morte e ressurreição de Cristo, e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, a nossa conexão com Deus mudou radicalmente. Não precisamos mais de um templo físico, de um véu ou de objetos para nos aproximarmos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós.
A presença de Deus não está numa garrafinha de água ou num pedaço de pano, está dentro do crente. A suficiência de Cristo é outro pilar dessa crítica. A carta aos Hebreus argumenta exaustivamente que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico e aos sacrifícios. Ele é o mediador perfeito e final entre Deus e os homens. Precisar de um objeto para ativar a fé ou garantir a bênção seria, na visão dos críticos, um rebaixamento do sacrifício completo e perfeito de Jesus na cruz. É como se a obra da cruz não fosse suficiente, e precisássemos de um aditivo de um amuleto para complementar o que Cristo já fez. Meus queridos anteninhas, pensem comigo. Quando olhamos para o ministério de Jesus, ele curava com uma palavra, com um toque. A mulher do fluxo de sangue foi curada pela fé dela, e o manto foi apenas o veículo que a fé dela usou. O poder não estava no tecido do manto, mas no próprio Cristo. Quando olhamos para o caso dos lenços de Paulo em Atos, o texto diz que eram milagres extraordinários. A palavra grega para extraordinário significa literalmente não comum, fora do usual. Os teólogos que criticam a prática argumentam que usar um evento descrito como extraordinário para criar uma doutrina ordinária, irregular, é um erro de interpretação. Aquilo foi uma manifestação específica e soberana de Deus num contexto missionário pagão em Éfeso, e não uma receita a ser replicada em massa e muito menos comercializada. E aqui entramos num ponto muito sensível, a vulnerabilidade das pessoas. Muitas das pessoas que buscam esses objetos estão em profundo desespero. Elas enfrentam uma doença terminal, o desemprego, um casamento em ruínas. Elas estão com a fé abalada e o coração ferido. Nesse estado de vulnerabilidade, é muito fácil se apegar a qualquer promessa, a qualquer objeto que ofereça uma centelha de esperança. A crítica é que esse mercado se aproveita exatamente desse desespero, oferecendo atalhos mágicos para problemas complexos, em vez de ensinar o caminho do discipulado, da perseverança na oração, da confiança em Deus mesmo em meio à prova, e do crescimento na fé que não depende de circunstâncias ou objetos. É mais fácil vender uma rosa ungida e prometer a restauração do casamento em 7 dias do que acompanhar um casal em crise através de aconselhamento, oração e ensino bíblico, um processo que leva tempo e esforço. Então, meus anteninhas, de um lado temos o argumento de que Deus pode usar o que quiser, e que esses objetos são apenas ferramentas para despertar a fé. Do outro, temos o alerta grave contra a idolatria, a mercantilização do evangelho e a criação de uma dependência de amuletos em vez de uma dependência do próprio Deus. O que fazemos com tudo isso? Como podemos navegar nesse campo minado? A primeira coisa é sempre voltar para a palavra. A Bíblia deve ser nosso único filtro. Devemos ler os textos em seu contexto, entender para quem foram escritos e por que, em vez de pensar versículos isolados para justificar uma prática. A segunda coisa é examinar os frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, Jesus ensina: por seus frutos os conhecereis. Uma prática que gera dependência de objetos, que coloca um fardo financeiro sobre os fiéis, que desvia o foco de Cristo para o objeto, e que enriquece líderes à custa da esperança dos desesperados, pode realmente ser um fruto do Espírito Santo? Ou seria um fruto da ganância e da manipulação humana? A fé bíblica, meus queridos anteninhas, é a certeza daquilo que não se vê. Ela não depende de muletas físicas. Ela se apoia nas promessas de um Deus que é fiel. O perigo dos objetos ungidos é que eles podem, sutilmente, treinar nossa fé a olhar para baixo, para o que temos nas mãos, em vez de olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E agora eu quero ouvir a sua sintonia. O que você pensa sobre tudo isso? Para você, o comércio de objetos ungidos é uma ferramenta válida para abençoar o povo de Deus ou é um desvio perigoso do evangelho puro e simples? Você já teve alguma experiência, positiva ou negativa, com algum desses itens? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar um debate respeitoso, saudável, onde possamos aprender uns com os outros. Este é um espaço para a gente pensar a nossa fé. Não se esqueça, sua fé não precisa de um CNPJ. A graça de Deus não vem com etiqueta de preço. O acesso ao Pai foi pago na cruz, e é gratuito para todos que creem. Que possamos buscar um relacionamento genuíno com o Deus vivo, e não com representações materiais que podem, no fim das contas, nos afastar dele. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Se essa análise profunda te ajudou a refletir, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, nos seus grupos. Vamos espalhar um evangelho que liberta e não que aprisiona. Deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais gente. E claro, se ainda não é inscrito, junte-se à nossa família Antena Gospel.
Um grande abraço e que a sua fé esteja sempre sintonizada na frequência certa, a do céu.